Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Amém. Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você que por acaso está em casa, pare esse momento agora, tire esse tempo para adorar o Senhor, junto conosco, que estamos aqui na igreja, no templo. Eu louvo a Deus porque essa igreja ela não parou. Essa igreja já continuou louvando e bendizendo o nome daquele que é santo. E eu penso que isso é agradável aos olhos do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos continuar. Porque como eu costumo dizer, o fogo não enquanto Cristo não voltar. Amém? Vamos adorar o Senhor mais uma noite, colocando fogo, lenha, nesse incenso do Senhor, e crendo que vai acontecer coisas maravilhosas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem assim também, digam glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Deus, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. O tempo com a tua glória. Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa habitar no meio da tua igreja. A palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. E aqui está uma igreja que te ama, aqui está uma igreja que te adora, aqui está um povo, Senhor, que clama e chama pelo teu nome. E nós queremos te pedir, Deus, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui. Toma, Deus, essa igreja com o teu poder. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, fazendo seu culto no seu lar ainda nesse tempo. E nós te rendemos toda a honra e toda a glória. E declaramos que nós queremos mais da tua presença, nós queremos mais do teu poder, mais do teu agir sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos prestar um culto ao Senhor, e que seja um culto racional, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Com as palmas. Aleluia! E os meus olhos vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais, porque estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, vou vencer, ninguém vai me deter, porque meu alvo é Cristo, eu vou avançar, vou vencer, vai me deter, meu alvo é Cristo.
lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais, porque vou avançar, eu vou vencer ninguém. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. A igreja, eu vou avançar, eu vou vencer ninguém. Meu alvo, eu vou, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Se mais uma vez, bem forte, eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Meu alvo é Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está autorizado a prosperar. Creia nisso. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. O quê? Transbordarei os meus celeiros fartamente se encherão. Na minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda. Celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Que promessa? Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente, para a direita, à minha frente, por todo lado.
o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, sim, eu sei que sou, por todo lado, em tudo que eu faço, diga, eu sou livre, eu posso cantar, eu sou livre, eu posso dançar como rei Davi, eu sou livre, eu posso gritar, eu sou livre, eu posso pular, do Senhor, irmãos. Como é gostoso adorar. Ah, querido, ficar sem vir à casa do Senhor, estar sem vir à igreja, é a mesma coisa de você pegar um peixe e colocar ele fora da água. É algo que é necessário. Eu sei que nós oramos em casa. Eu sei que nesse tempo algumas pessoas, tomando alguns cuidados, ficam em casa. E faça isso se você não se sente seguro para estar aqui. Porém, estar na casa do Senhor não tem coisa melhor. Porque o salmista disse: até o pardal encontrou asa, e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Quantos aqui encontraram os altares do Senhor? Diga graças a Deus. Porque talvez antes de encontrar os altares do Senhor, você era uma pessoa comum. Porém agora, você é cheio da graça de Deus. Você é cheio da glória e da presença de Deus na tua vida. Amém? Quantos são cheios de Deus aqui? Digam glória a Deus. Então vamos continuar adorando e celebrando aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Com as palmas, louva ao Senhor. Vamos declarar: nenhum mal, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum, mais uma vez diga, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Direi do meu Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Aquele me ama e me descansará, e dele a minha mão há de cuidar, nenhum mal será.
mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nós cremos dessa forma, Senhor, e por isso declaramos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Direi, meu Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Aquele que me ama em mim descansará, e dele a minha mão há de cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Aquele que me ama em mim descansará, e dele a minha mão há de cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, e nenhum mal cederá. Mais uma vez, diga: nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá. Diga: aquele que me ama, aquele que me ama em mim descansará, e dele a sua mão há de cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Aquele que me ama em mim descansará, e dele a minha mão há de cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Só a igreja: nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal cederá. Mais uma vez: nenhum mal não, nenhum mal cederá. Todos juntos para terminar: nenhum mal, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar o quê? Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória
Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh. Aquele que traz vento aos seus santos, nós adoramos aquele que traz fogo aos seus filhos. Nós adoramos aquele que traz vento aos teus santos. Nós adoramos aquele que traz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Negue o teu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Negue o seu fogo. Queremos queimar, nós somos seus ministros. Negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Oh, queremos queimar. Queremos queimar no teu fogo, Deus. Que não nos falte fogo para queimar. Fogo do Espírito Santo de Deus. Refina-nos, Senhor, como o ouro é refinado pelo fogo. Refina-nos, Senhor, em teu fogo. Oh. Aleluia. Aleluia. Ah, querido, fique tranquilo. Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. O desespero não vai te tomar. Por mais pressão que seja essa situação, creia, o controle está nas mãos do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Receba a graça de Deus. Receba da graça, receba do amor de Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressões que sejam a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Só quem crê, levante as mãos e diga: ainda
seja Deus. Boa noite, queridos. Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Você que está em casa, uma boa noite. O Senhor te abençoe rica e abundantemente a vida dos irmãos. Querido, alguns anúncios para você. Terça-feira agora tem culto da família. Amém, amados? Amém, queridos? Culto da família terça-feira. Espero que você venha. Nós temos uma mensagem para o seu coração. Entendemos que Deus, Ele tem mudado a nossa sorte todos os dias. E eu penso que o culto da família será uma bênção para a minha vida e para a sua vida também. Quinta-feira, ainda essa semana, nós não temos culto, mas domingo pela manhã, nós temos ceia do Senhor. Nosso culto vai começar às 10 horas, tá bom? O pastor Romildo vai pregar e depois eu vou estar ministrando a ceia. Nós vamos ter 2 ceias domingo. Uma pela manhã e a outra também à noite, às 18 horas. Então você é o nosso convidado, você não pode faltar domingo, Santa Ceia do Senhor, às 10 e também às 18 horas. Você não pode faltar. Culto de mulheres vai ser sexta-feira, dia 17 de julho. Repita aí comigo, sexta-feira, dia 17 de julho. Nós temos o culto das mulheres na sexta-feira. E também, culto de homens vai acontecer sábado, dia 18 de julho. O culto de homens tem sido uma bênção, gente. O último culto que nós fizemos aqui, nós não tivemos muitos homens, não. Mas foi uma bênção o trabalho, foi muito bom. Nós discutimos aqui, Diácono Wagner trouxe uma mensagem de excelência para o nosso coração. Então, você que é homem mesmo, de verdade. Tem homem aqui nesta noite? Então é o momento de você vir, né? É o momento de você vir participar do culto de homens. Também esse mês nós já estamos preparando também o culto de família, né? O culto de casais, culto de casais. Essa semana tem que ter, esse mês tem de ter o culto de casais, né? A gente não pode faltar com isso não. E também, esse mês que vai entrar é o aniversário da nossa igreja, não é isso? Nossa igreja completa 19 anos de existência. E nós vamos fazer de tudo para trazer alguns amigos, alguns colegas aqui para pregar. Nós já temos a pessoa que vai fechar o nosso aniversário já, né? É um apóstolo que vai vir aqui pregar para a gente no final, se eu não me engano, dia 26 de julho, nós vamos ter uma pessoa, eu acho que já fechamos o segundo domingo, não é isso? Só faltou um detalhe. Nós vamos fazer aos domingos os nossos aniversários aqui. Então, são 4 domingos, vamos receber 4 pregadores da Palavra de Deus aqui. No dia 7 mesmo de julho, nós completamos 19 anos de existência. No dia 7 eu vou dar uma palavra para os irmãos. Vou tentar montar alguma coisa aqui para a gente falar com os irmãos em casa. Vai ser um dia legal. Nós vamos contar algumas histórias, né? Então, vai ser um dia muito bom. Então, eu espero que você fique ligado nos anúncios para esse mês de julho, que tem coisa boa vindo por aí para a gente. Amém, amados? Nós vamos ouvir alguns irmãos que virão aqui pregar e falar do amor de Deus. Então, esses são os anúncios. Tem uma pessoa que nos visita, não é isso? Simone Martins. Quem é Simone? Simone. Oi, antigo? Entregaram aqui agora? É? Ah, caiu no chão? Ah, então é antigo. Perdão, pensei que fosse agora, né? Que eu vi botar aqui, perdão, pensei que fosse agora. Então, queridos, fique ligado aí nos nossos cultos. Eu penso que vai ser bênção para mim e para a sua vida. Você crê assim? Diga, eu creio. Graças a Deus, porque você está dizendo, eu creio. Amigos, nós vamos fazer o nosso ofertório agora neste momento. Eu já quero agradecer aos irmãos que estão em casa, aqueles que estão aqui. Eu tenho visto que nesse período todo aí de pandemia, que nós deixamos de fazer culto aqui no templo, né? Algumas pessoas, alguns irmãos tiveram a ousadia de fidelidade a Deus, trouxeram seus dízimos aqui na porta. Outros, né? Nós sempre fazíamos um presencial pequeno, como esse que está aqui hoje, né? E os irmãos traziam os dízimos, as ofertas. E com tudo isso, nós conseguimos pagar as contas de todos esses meses que nós ficamos sem culto aqui. Eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos, pela dedicação e o amor que os irmãos tiveram a essa casa de oração. Então eu peço ainda também a sua fidelidade, o seu amor e a sua dedicação nesses dias. Nós conseguimos pagar todas as dívidas do mês de junho e precisamos também pagar do mês de julho, não é isso? Então nós já estamos assim juntando, já estamos assim colhendo já nesse restinho, nesse finalzinho de mês, para que
quando se iniciar o mês de julho, tenhamos assim já alguns recursos para juntar com os outros que vão entrar, para pagar as nossas dívidas da nossa igreja, que não é pequena, é grande demais, né? Então, nós essa semana ainda, nós fizemos várias coisas aqui, nós compramos um produto que detetiza, né? As pessoas procuram detetizadores aí, que vem com aquela bomba detetizando a igreja, e pagam uma fortuna. Oi? Sanitização, né? Paga uma fortuna naquilo, né? Uma pessoa nos forneceu aquele produto, não é isso? O mesmo produto, ele disse, pastor, não muda nada, é o mesmo produto, está aqui, que eles usam naquelas bombas. Então, você usa esse produto, passe no chão, depois do culto, pode borrifar nas cadeiras, que vai surtir o mesmo efeito. Não pague esses valores. Então, graças a Deus, né? Nós temos uma bombona desse tamanho, que você tira 200 ml do produto, né? E faz 5 litros, olha só, coisa legal, né? E aqueles 5 litros você borrifa, você passa no chão. Então nós fizemos esse trabalho todo na igreja essa semana. Se você for nos banheiros, nós providenciamos nos banheiros sabonete líquido. Você vai ver que hoje nós temos uma papeleira lá, você puxa os papéis, igual em qualquer lugar aí, restaurante que se tem. Nós não tínhamos aqui. Colocamos as papeleiras, cada banheiro dos homens tem sabonete, tem a papeleira também, em cada banheiro. Nós temos ali na frente o termômetro, né, para aferir a sua temperatura. Temos o álcool em gel, então nos preparamos para uma abertura parcial, não é isso? Nos preparamos, está tudo pronto, né? Então, a sua igreja está debaixo dessa proteção aí, né? Química, não é isso? Mas acima dessa proteção química, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e tem cuidado da nossa vida. Eu sou grato a Deus, né? Porque nesse tempo de pandemia, eu tive aqui colegas que me assessoraram, como o pastor Romildo, diácono Wagner, esposa, e tantos outros aqui, o Flávio lá embaixo. Foram poucas pessoas, o irmão, nosso general ali, ó, eu esqueço o nome, Nelson, né? E daí para frente outras pessoas, seu Elias, né? Se eu esqueci aqui, vocês me desculpem, mas nós viemos aqui num período maior da pandemia. Tem pessoas aqui que, quer ver, olha só, desde o início da pandemia, vem assistir o culto presencial aqui, bem pequeno. Levante a mão, quem desde o início parece, olha só, que coisa maneira, que coisa legal, né? Então, nós tivemos a proteção divina. Essa igreja aqui, nesse período todo, nós não enterramos ninguém dessa igreja com coronavírus. Você sabe o que é isso, né? É o mover da oração. Não é isso? É o mover da oração. Eu em si, teve um pastor que disse para mim que eu estava correndo risco de vida. Ele disse, pastor, você tem que se preservar, porque você é um só. Os membros são muitos. E o pastor é um só. Eu falei assim, mas tem o pastor dos pastores, que se o pastor dos pastores me levar hoje, outra pessoa vai assumir e Deus vai dar condição para completar a obra. Mas sempre tem de ter aqueles que estão na linha de frente, não é verdade? Não quer dizer que os que não estavam foram medrosos, não. É porque se garantiram do seu jeito. Nós não. Sempre tem aqueles que estão na linha de frente. Não é isso, senhor Reis? Você que é militar? Sempre os que estão na linha de frente, né? Tem de ter, né? E os que estão lá atrás. Não quer dizer que os que estão atrás são desqualificados, não, né? Não quer dizer isso, mas sempre tem o da linha de frente. Então, isso é normal. E nós que estivemos aqui na linha de frente, graças a Deus, nós não sofremos dano nenhum. Amém, amados? E eu quero agradecer aos irmãos que vieram nesse tempo. Amém, amados? Vamos fazer o nosso ofertório? Se você trouxe sua oferta, eu preciso de um envelope. Wagner, pega para mim, por favor. Eu gostaria que você separasse seu dízimo, sua oferta. Queridos, já viu quando você canta aquela música, quando tudo diz que não e parece que o mar não vai se abrir? Teve momentos na nossa vida que tudo dizia que não, sabe? Mas aconteceu financeiramente na igreja. Deus, ele cumpriu, Deus abençoou, e eu penso que Deus vai abençoar mais ainda. Você crê assim? Crê de verdade? Então fique de pé, você que pegou o seu envelope para a gente orar. Diácono Wagner vai estar aqui orando, ministrando sobre a vida financeira dos irmãos. Amém? Você que pegou o seu envelope, levante ele aos céus.
12 e 13 de dezembro, tá ok? Tá de pé, no final do culto vocês podem nos procurar, tá confirmado o Silmar Coelho, Mardiel Santana, tudo conforme a gente planejou para o mês de maio, tá bom? Então, no final do culto, nos procure, amém? Amém. O Rei já falou sobre o encontro de casais, só queria falar do batismo, que eu esqueci. Nosso batismo, era para acontecer agora dia 18 de julho, mas o sítio da Nova Vida, os administradores disseram que nesse mês ainda não tem condições de reabrir, porque Caxias não deixou nem sítio, nem salão de festa reabrirem. Então, eles remarcaram o nosso batismo para o dia 29 de agosto, que seria o último sábado de agosto. Então, vamos pegar essa data aí. Se não acontecer nesta data, se não der nada certo, nós vamos passar o nosso passeio para o ano que vem. Amém, amados? Não vamos desistir não, né? Já o sítio está pago, está tudo direitinho, vamos passar para o ano que vem, se não acontecer agora, dia 29 de agosto. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, eu fui nesta manhã incentivado por Deus a pregar sobre um tema que tem sido debatido por muitas pessoas, o nível de esgotamento que nós estamos. Eu recebi esses dias um recado de um colega meu aqui da igreja, e eu coloquei no Facebook para ele assim, eu respondi no Facebook, não, perdão, no WhatsApp, eu respondi para ele, muito obrigado pela sua postagem, porque eu precisava sorrir. Não é isso? Ele mandou algo muito legal, uma menina falando sobre a pandemia, não é isso? E tal, e a voz dela é tão engraçada que me fez rir. Né? Num momento assim que a gente muitas vezes está numa tensão, né? E o esgotamento tenta te tomar, e sempre tem alguém que Deus envia com pelo menos uma figurinha, né? Que te faz levantar, não é isso? Né? Então eu fui incentivado desse período que ele mandou isso para mim até o dia de hoje a pregar sobre esse assunto, e eu gostaria que você entendesse, eu gostaria que você compreendesse tudo isso e que você fosse abençoado por Deus nesta noite. Amém? O tema da minha mensagem é esse aí, ele não botou na tela, né? É esgotamento. Não sei se você está vendo os níveis aqui, eu coloquei 100%, está dando para ver? Eu acho que não, né? Mas eu vou passar para você 100%, 75%, 50%, 25% e 0%. Eu encontrei essa figura, eu achei muito legal essa figura, que são os níveis de esgotamento, né? Porque quem já não esteve ali em 100% firme? Quem? Quem não esteve? Todos nós. E quem ali com 75% já teve assim meio, né? E tal. E o esgotamento vai tomando conta. E 50%, 25%, o cara está no chão e chega a 0. E eu quero falar de um homem que sofreu isso. Ele esteve em alta e sofreu esse esgotamento. E ele foi para dentro de uma caverna e depois ele pede a Deus a morte. Entenda comigo, vamos ler, por gentileza, os versículos. Coloque para mim. Diz assim a palavra que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Versículo 2 diz que então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhes: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste com cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nosso Deus, abençoa nossas vidas, que essa meditação seja uma meditação que venhamos, ó Pai, aprender, compreender a tua mensagem, que a sua mensagem fique em nosso coração, e todos digam amém. Queridos, Elias, ele serve para nós como um exemplo de um homem avivado, por ser cheio de fé e ousadia. Diga comigo, avivado
e por ser cheio de fé e o quê? Ousadia. Quando a gente fala em avivamento, a gente pensa que é um batismo com o Espírito Santo que toma a vida de todo mundo. Quando a gente fala de avivamento, a gente fala em coisas assim tão grandes, né? Que, tem que pegar todo o povo. Não é isso? Que esse avivamento tem de pegar, é assim que muitos dizem aí. Nos capítulos anteriores do texto que lemos, aqui, nós observamos Elias exercendo a fé sobrenatural de pedir a Deus que enviasse chuva. E a chuva aconteceu. Olha o avivamento aí. Aconteceu o poder sobrenatural de Deus. Diga amém. Nós observamos também, neste contexto, que Elias, travando grandes batalhas espirituais contra 400 ou 450 profetas de Baal. Então, todos esses momentos, nós observamos um personagem dinâmico, um personagem forte, atuante, corajoso, cheio de fé, preparado para enfrentar os adversários espirituais que surgiram. Olha esse homem, um homem espetacular. Se você olhar nas figuras, é aquele 100% forte, não é isso? Cheio de poder, cheio de autoridade. Agora, às vezes, como Elias, nós estamos vivendo momentos de muito ativismo. Que isso, pastor? Somos atuantes na igreja, estamos evangelizando, nos alegramos na presença de Deus, nos sentimos satisfeitos na igreja por experimentar a presença de Deus e, de repente, nos sobrevém um cansaço, um esgotamento espiritual, um abatimento. O que aconteceu com Elias? Cansaço, um esfriamento, um abatimento, um esgotamento. Todos nós, muitas vezes, nos sentimos assim, esgotados. Mas Deus sempre tem os seus meios para nos levantar. Diga amém, por gentileza. E Elias, querido, quando eu falo de Elias, eu falo de uma pessoa extraordinária. Não é isso? Que tinha a presença de Deus, um homem que pediu a Deus que não chovesse. Um homem, queridos, que fez esses 450 profetas de Baal ser envergonhado. Meu Deus. É um homem cheio de graça. É um homem que tinha a presença de Deus, mas ele também ficou esgotado espiritualmente. Ficou com abatimento na alma, no coração. Elias, querido, estava abatido, fugindo, sabe de quem? De Jezabel. Temendo as suas ameaças, escondendo-se no deserto. Essa mesma Jezabel foi aquela que presenciou a derrota dos 400 ou 450 profetas de Baal. E essa mesma mulher afrontou este homem. Não é isso? Vamos lá. Nós vemos o profeta, no momento da afronta, cansado, deprimido, pedindo a Deus pela sua própria morte. Queridos, a depressão, o cansaço, muitas das vezes, faz com que a gente venha pedir a Deus a morte. Amaldiçoarmos o dia que nascemos. É o cansaço, é a fadiga. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu estou vendo muitos crentes cansados. Por quê? Estão preocupados com o dia de amanhã, não sabem o que vai acontecer, estão preocupados se vai conseguir pagar o colégio do filho ou não, e muitas das vezes entra o desânimo. Quantas pessoas hoje estão em casa desanimadas? Quantas pessoas não conseguiram sair de casa? Eu consegui no finalzinho agora, da tarde, postar um vídeo para os irmãos, dizendo você que está aí cansado, desanimado, ou se alguém te aborreceu, e você está com o coração todo cheio, e você decidiu, hoje eu não vou à igreja, eu quero dizer para você que hoje é o dia, esse é o momento de você largar tudo, vir adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu consegui fazer esse vídeo hoje à noite, para tentar levantar os irmãos, para tentar chamar a atenção dos irmãos e dizer que Deus continua atuando na vida deles. E Deus continua atuando na minha e na sua vida. Diga amém. Nesse estado, o estado de Elias, Elias procurava refúgio no isolamento. Para onde ele vai? É fácil, deserto. Isolamento, vou para o deserto. Não quero saber de filhos. Meus filhos já estão casados, não quero saber de filhos. Estou falando dos nossos dias atuais. Eu já estou de maior, não quero saber de pais, dos meus pais. Tios, então, eu vou cair no mundo. Eu vou para o deserto. E Elias, o profeta, o grande profeta, ele faz isso. Ele vai para o deserto.
E ele tinha um companheiro que era o seu moço, o que é que ele faz? Abandona o moço. Ele queria curtir a sua solidão sozinho, sem amigos, sem colegas. E muitas vezes estamos assim. Nos colocamos num deserto, não queremos ouvir ninguém, mas graças a Deus, não é isso? Que existem algumas redes sociais que alguém pode mandar um WhatsApp para você. Um WhatsApp que pode reconstruir o seu ânimo. Porque muitas das vezes a única coisa que você precisa é dar um sorriso. Pode não ter ninguém do seu lado, mas o Espírito Santo vai enviar alguma coisa para te levantar. Sabe? Para dizer que você é dele. Diga glória a Deus por gentileza. E ele vai para onde? Para o deserto, Elias. Estes momentos são o que definimos como um grande esgotamento na vida deste homem. É importante entendermos que o esgotamento espiritual, o esgotamento físico é um ponto de partida para que Deus possa iniciar uma experiência poderosa de avivamento na sua vida. Vamos falar de avivamento? Ah, pastor, o avivamento que aconteceu em tal lugar, você não sabe, pastor. E muitas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo, e essas pessoas foram tomadas em línguas, e foi uma festa tremenda. Queridos, o avivamento que aconteceu na vida deste homem foi o Senhor avivamento. Só foi Deus e Ele. E hoje, Deus quer criar um avivamento na sua vida. É você e Deus. Você que me ouve nesta noite, pelas redes sociais, é você e Deus. Deus quer te avivar. Deus quer mostrar para você o poder que Ele tem na minha e na sua vida e na nossa vida nesta noite. Diga amém. Ao se encontrar esgotado, Elias começa a travar lutas. Algumas lutas espirituais. E sabe o que ele decide fazer? Quando ele começa a travar essas lutas? Olha o que ele decide fazer. Orar. Oh, maravilha. Quantos de nós, nos momentos difíceis, nós pedimos as orações dos irmãos, mas não decidimos orar. Não decidimos buscar em oração a Deus. Então, ele decide isso. Observe no versículo 4. Olha o que ele diz. Coloque para mim, meu filho. Versículo 4. Aí está de 1 a 8. Versículo 4, vai. Passa que está aí, eu separei. Vai. Isso. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio. E se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? Ele disse, basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus. Quando ele pede a morte, ele está pedindo a morte a quem? Hein, gente? A quem? Então, ele pediu a morte de boca para fora, como sendo um profeta. O que ele fez, Diácono Wagner? Ele orou. Aí você me diz, pastor, ele pede a morte em oração? Sim. Queridos, se você estiver bem, ore. Se você estiver mal, ore. Se você tiver com vontade de morrer, não peça seu colega para te matar, não. Peça a Deus. Que isso, pastor? É a Deus que você tem que pedir. Ah, eu vou me jogar debaixo da linha do trem. Não. Peça a Deus para tirar a sua vida. E ele pede isso a Deus. Assentado debaixo daquele símbolo no deserto, Elias começa a entrar no primeiro estágio, uma experiência de reavivamento, que é a oração. Ele conversa com Deus. Compreenda, meu querido irmão, que todo avivamento, ele vem através da oração, da conversa. Esse avivamento que eu estou tratando aqui, esse reavivamento que eu estou tratando aqui, é Deus devolver a este homem a coragem, o poder e a autoridade que estava sobre a vida dele, mas ele não conseguia mais usar essas armas. Eu quero dizer para você, se você não está conseguindo mais usar suas armas espirituais, o Espírito Santo hoje vai tocar na sua vida, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu coração. Você que está em casa, você que está aqui, espere, Deus está renovando a sua vida, o seu coração, a sua mente. Diga amém, por favor. Então, todo avivamento vem através da oração. As chuvas torrenciais do Espírito não caem sem que antes os joelhos se dobrem. Ah, pastor, eu quero vitória. O joelho tem de se dobrar. Olha o que eu estou te dizendo. Quem quer vitória aqui?
Eu creio no poder da oração. Eu creio nos joelhos que se dobram. Eu creio. Eu creio nos joelhos que se dobram. Diga amém. Então, é Deus. Não vai sarar a nossa terra sem que primeiro o povo se humilhe e ore fervorosamente. Deus não vai sarar. Você tem que orar fervorosamente, perseverar em oração. Eu li uma frase, querido, e essa frase me chamou a atenção. Coloca para mim, Natan. Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse ato seja o quê? Precedido por orações extraordinárias do seu povo. Quem quer ver milagre na igreja? Quem quer ver milagre na sua vida? Vem através de orações extraordinárias. Ah, meu irmão, de orações extraordinárias do seu povo. Muitos crentes estão vivendo tempos de estiagem e sequidão, porque estão dentro das suas casas, mas não oram. Você vê as festas rolarem. Alguns estão usando o dinheiro que foi dado pelo governo. Na rua que eu moro, no tempo que eles recebem o valor que é dado pelo governo, os botecos estão cheios. Todo mundo está fazendo churrasco com R$600 e com R$1.200. Eu tenho visto porque é um valor extra. Eles tinham alguma coisa guardada. Sabe? Muitos crentes estão vivendo no tempo de estiagem e sequidão porque falta oração. E tem muitos cristãos, queridos, que por causa desta falta de oração, estão vivendo tempos difíceis. E eu vejo essas pessoas, queridos, que estão usando esse valor, dias depois, estão na miséria. Sabe? Eu quero dizer para você que está em casa hoje, se eu te fizesse a pergunta por que você está em casa, você vai escrever aí, é a pandemia. Mas antigamente lá atrás, não era pandemia. Era o tio que chegava na sua casa às 4 horas da tarde. Não era assim? A mãe que fazia uma visita inesperada e de repente ia almoçar na sua casa e você não queria fazer feio, você não saía de casa. Alguns outros iam para a praia e chegavam um pouco meio queimado, aí, poxa, não vou não, estou meio esquisito, estou com dores. Tem algumas outras pessoas que são cristãos e estão em casa, escutam grandes sermões. E sermões sobre oração. Mas depois que de ouvir os sermões, não dobram os seus joelhos, não oram, não buscam. Muitos possuem votos. Alguns cultos, votos de conhecimento, informações acerca de oração, mas não praticam, não oram. Em muitas igrejas, queridos, do nosso Brasil, as campanhas, elas vão vir de novo. Os cultos festivos sempre são muito bem frequentados. E a reunião de oração está em estado de coma. As reuniões de oração estão na UTI, está prestes a morrer. Eu li uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai colocar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: quando o povo começar a buscar o avivamento, a primeira necessidade que sente é o quê? E quando a igreja ora, ela mesmo é transformada. A sua vida ganha um novo vigor e maravilhas começam a acontecer. Mas eu vejo ele falar ali que a necessidade de oração, de orar, de buscar, de se arrepender, de estar próximo de Deus, de conversar com Deus. Compreenda, queridos, que a ausência de oração nos priva de bênçãos que são nossas. Quando eu leio esses versículos, eu fico apaixonado. Coloque para mim, por favor. Olha só, nada tendes, por que não? Jesus ensina-nos assim, pedi e dá-se, buscar e achar, batei e abrir-se-vos-á. Deus, ele ordena-nos o quê? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes.
Mas entenda a busca, queridos. E muitas vezes não entendemos que temos que estar diante de Deus. Portanto, querida, a oração, ela libera as bênçãos que Deus tem planejado para nos dar. Libera as bênçãos. A oração, que não aguarda a resposta também, é a verdadeira. Porque muitos oram para que aconteça no outro dia. Quem ora também faz como Abacuque. Abacuque sobe na torre de vigia e espera a resposta de Deus. Eu quero dizer para vocês, esperem a resposta de Deus. Quem ora, queridos, age como Jacó. Agarra-se ao Senhor e não larga até receber a sua bênção. Quem ora, espera grandes coisas do grande Deus. Quem ora, fala como o leproso falou para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida nesta noite. Eu preciso me manter, sabe aonde? Na expectativa nas minhas orações. Sabe? Eu tenho que ter uma expectativa. Agora vamos lá, queridos. Nós devemos insistir em oração por um avivamento, por uma tranquilidade, por uma nova chance. Hein? Sim, com certeza. A parábola de Lucas 11, 5, 8 diz que esse amigo, ele bateu a porta do seu vizinho à meia-noite e ele se recusou a ir embora sem os 3 pães que estava perdido. O que é isso? Insistência. Há momentos que você tem que deixar, Senhor, estou aí. E há momentos, queridos, que você tem que insistir. Sabe? Há momentos que você tem que insistir em oração. Se queremos, queridos, uma vida melhor, se queremos um avivamento, temos de orar assim. Insistindo, importunando e lutando com Deus. Devemos orar como Ana orou, que derramou a sua alma aflita diante de Deus, até que o Senhor lhe deu um filho. Vamos insistir em oração. Devemos imputar a Deus e insistir como fez Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Ou fazer como aquela viúva que batia a porta do juiz iníquo até que ele julgou a sua causa. Ou como Abraão, que intercedeu insistentemente em favor de Ló e a sua família. Há momentos que eu tenho de dar uma parada assim, mas há momentos que eu tenho de ir em frente. Isso eu quero dizer para você, que há momento que você tem que ir à luta. Sabe? É dessa forma que temos... Será que é dessa forma que temos orado por avivamento? Hein? Por uma vida melhor? A oração por uma vida melhor, por um avivamento na alma, não abre mão da resposta. Certamente você pode estar perguntando: pastor, por quanto tempo demorará a resposta? Hein? Jesus disse uma palavra antes de ser assunto aos céus. Olha o que ele disse. Coloca para mim, Natan. Eis que envio sobre vós a promessa de meu. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Gente, esperar em oração. E eles, em obediência à palavra de Cristo, o que diz o restante? Perseveraram unânimes em oração. Lá, Atos 1,14. Até que o Espírito Santo foi derramado sobre... aí vem a coisa mais gostosa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O que me chama a atenção aqui, que eles estavam o quê? Unânimes em oração. Estavam em obediência. Estavam esperando a resposta de Deus. Queridos, eu todos os dias, eu espero uma resposta de Deus para a minha vida. E Deus responde nas pequenas coisas, num ato, numa simples palavra, num simples vídeo, em alguém que toca na campainha da sua casa. Deus está providenciando o meu e o seu socorro. Diga glória a Deus. Não podemos desistir, meu irmão. Deus não age segundo o nosso cronograma. É isso mesmo, pastor? É. Ele não obedece à nossa agenda. Nosso Deus é soberano, Ele é livre. Nosso dever é orar até que... Pontinho, 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 pontinho. Diga para o seu irmão, até que... Pontinho, 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 pontinho. Você sabe o que eu estou falando, né? Espere, espere. Agora, como seria algumas pessoas desanimadas? Queria 3 pessoas hoje aqui. Por favor, você trouxe minhas bolas? 3 pessoas, posso escolher? Ou não? Vou escolher o Reis, né? Vou escolher a Daniele. Esse vou escolher a Ana Beatriz. Pronto. Vocês não vão ouvir, vão ficar me enrolando, daqui a pouco o horário vai chegar. Ô, Natan, me dá 3 cadeiras, por favor, para mim. É, rapaz, o troço é poderoso. Tem gente que espera demais, sabe? Sobe aqui, por favor, vocês vão sentar aqui. Gente que espera demais. É muita espera, muito... senta aí, por favor. Vamos fazer uma aglomeração santa aqui. Pegue algumas bolas. Pegue tudo, não. Algumas bolas. Pode pegar 3. Pode pegar 3, né? Isso. Já pegou 3? Isso. Pegue 3, pegue 3. Senta assim de frente aí para o pessoal aí, não é isso? A gente muitas das vezes está sentados, queridos. Estamos desanimados. Faça a cara desanimado. Por favor. Ninguém vai fazer cara desanimado, não. Mas sempre tem uma expectativa. Alguém fala conosco. Alguém nos mostra o caminho. Desanimar até pode. Diga assim, desistir jamais. Desistir jamais. Desanimar até pode, mas... Desistir jamais. Desanimar até pode, mas... Nunca desistir. Oh, rapaz, o cara falou bem agora, né? Nunca desistir. Mas há momentos na nossa vida que nós temos todo o material na nossa mão. Sabe? O material está aqui. Vocês estão cabisbaixos, sem direção, mortos, sem nada, sem dinheiro. Mas sabe o que tem na mão de vocês? Quantas bolas? Bolas vazias resolve alguma coisa? Hein? Sim ou não? Eu estou tendo aqui, mostrando a vocês algumas bolas. Não é isso? Se você olhar, elas não são bolas. São bolas? Ainda não. Por que elas não são bolas? Oi? Não tem. Agora, quando eu tenho atitude, ela vai se transformar em bola. Não é isso? E como ela se transforma em bola? Soprando. Quando você sopra, você está se esforçando. Então se esforce, por favor. Quando você faz isso, você movimentou o seu... Como é que é o nome? Seu pulmão. Sabe? Você fez com que todo o seu corpo funcionasse agora. Até a circulação do sangue aumentou, Reis. Quando você fez isso. Continua. Ó. Deixou de ser uma borracha e agora é uma bola. Agora, essa bola, ela pode ser vendida, sim ou não? Pode ou não pode? Se você comprou, ela não custou para você? Se você chegar para alguém hoje, lá fora, e dizer assim, olha só, eu já comprei pacotes de bala acima do valor. Por quê? Que eu comprei um pacote de bala acima do valor. Por quê, gente?
Antigamente não acontecia essas fraudes que estão acontecendo agora. Mas já viu alguém que ia fazer uma faculdade, uma universidade? O que eles faziam com um pacote de bala, né, Beatriz? De R$1. Vendia por quanto? R$10, né? Mas vale o pacote de bala? Não. O que você tem na mão? 3 bolas, não é isso? Essas 3 bolas podem se transformar em alguma coisa. Ah, pastor, então eu sou 7-1, eu vou tentar vender? Não. Você não precisa ser 7-1. Você tem que contar a verdade do que você tem na mão. Sabe como é que Deus é, Daniel? É quando eu conto a verdade. Quando Elias chegou e pediu a morte a Deus, Elias estava mentindo? O que ele estava falando? A verdade para Deus. Ele disse assim, eu quero morrer. Porque alguém me desafiou e eu não estou conseguindo. Ele orou ao Senhor. Então, Deus nos deu algo. Agora, eu dei quantas bolas para vocês? Enquanto eu estou falando com vocês, vocês só encheram uma. Por quê? Porque a gente sempre precisa de iniciativa. Sabe? Aí, Marcelo. Sempre a gente precisa de quê? De iniciar. E Deus vai sempre vai nos dar iniciativa. Quando nós estivermos parados, Deus sempre vai enviar alguém em oração e vocês vão enchendo bola. Só o Reis que encheu, né? Enchendo bola. Eu posso dizer que essas 3 bolas podem custar hoje R$30. Sim ou não? Segundo, a iniciativa deles. A fórmula. Como eles vão oferecer a bola a alguém? O que eles estão precisando? Uma bola dessa não custa R$10, de maneira nenhuma. Mas Deus vai trazer o que? Habilidade. Eu quero dizer para você que hoje está sofrendo, Deus está te dando hoje habilidades. Você que está aqui, Deus hoje está te dando habilidades. 3 bolas pode se tornar num casamento, sabe? Eu falei para uma menina que casou aqui, eu disse assim, ela disse, eu não tenho dinheiro para casar, eu falei, você tem. Ela disse, eu não tenho, eu falei, você tem. Não tem. Eu não vou conseguir casar, vai. Esse pastor, não tem dinheiro, eu falei, tem. Arruma 20 padrinhos que pode bancar isso. E você vai dizer para ele assim, você só vai ser o meu padrinho se você me der R$1.000. E assim ela fez. Ela conseguiu 20 padrinhos com R$1.000. Sabe quanto custou a festa do casamento dela? 22.500 com fotografia e filmagem. Pegou? Pode aplaudir Jesus pela vida das minhas bolinhas aqui. Pode pular de vocês, obrigado, tá bom? Vocês me ajudarem nisso aí. Você entende, queridos? A gente muitas das vezes ficamos lamentando aquele leite que derrama, catando aquilo que já foi embora. Já foi, meu irmão. Elias pede a morte, mas ele pediu a pessoa certa. Elias foi a pessoa certa. Eu quero dizer para você, vá à pessoa certa. Você pode dizer glória a Deus? Ao se encontrar no esgotamento, Elias começa a se alimentando e se fortalecendo em Deus. E ele foi fortalecido. Observe bem 2 Reis 19, 5, 6. Coloca para mim, meu filho. Sabe que deitou debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e ele disse. Hein? O que o anjo disse para ele? Levanta-te e... Olhou ele e viu, junto à cabeceira, o quê? Um pão cozido sobre as pedras. Em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. Deus vai te dar o seu alimento. Ele não esperava por isso. Olha Deus voltando a falar com ele. Mas por que Deus voltou a falar com ele? Deus voltou a falar com ele porque ele abriu o seu coração.
ele falou a verdade. Amém, amados? E Deus providenciou a comida, e Deus providenciou a bebida. Fale a verdade, Deus vai providenciar a sua vitória. Eu penso que o segundo estágio de uma experiência de vida ou de avivamento é quando passamos a ter sede. E quando nós voltamos a ter sede, nós somos transformados e fortalecidos pela experiência com uma coisa, com a palavra de Deus. Diga amém. O alimento que Elias recebia era de Deus. Aquele pão ali era o símbolo da palavra de Deus. Elias, ele era renovado, fortalecido e reanimado pela palavra de Deus. Eu profetizo a palavra de Deus na sua vida. Diga glória a Deus, queridos. É preciso deixar claro que em época dessa pandemia, em época de reclusão, nós devemos buscar em Deus um avivamento. A igreja é renovada em seu amor através da palavra. Você hoje aqui está ouvindo a palavra. Queridos, sem a palavra não há avivamento. Não há avivamento sem Bíblia. Não há avivamento, fortalecimento sem a fome da palavra. Não há avivamento sem que a igreja tenha desejo pelas verdades eternas. A palavra de Deus sempre foi a base para a busca do avivamento. Os avivamentos bíblicos começam com a palavra. Quando a palavra é reencontrada, quando o povo passa a dar atenção aos preceitos de Deus, vem a humilhação, o arrependimento, a volta para Deus. Começamos a viver de novo com o Senhor. Queridos, no vale dos ossos secos, o avivamento começou quando Deus disse assim. Quando Ezequiel disse assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, as coisas secas na sua vida vão começar a brotar de novo quando você se expressar desse jeito. Ossos secos, coisas secas, ouve a palavra do Senhor. Ouve. Em tempos difíceis, diga para os tempos difíceis, ouve a palavra do Senhor. Eu penso que o avivamento em Jerusalém espalhou-se assim, do cenáculo ali para a multidão, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou para pregar, para falar. Assim diz a palavra que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, está lá em Atos 19, 20. O avivamento sem a Bíblia, queridos, não é avivamento genuíno. Não é. Uma igreja sem Bíblia tem divisão, traumas, distorções. Sabe, quando eu digo uma igreja, é você. Muitos crentes, queridos, buscam apenas experiências. Só experiências, mas não querem saber, de estudar, de buscar, de orar. Muitos crentes querem sensacionalismo. Muitos crentes querem milagres e coisas extraordinárias. Mas não se preocupam em amar a palavra de Deus revelada, sabe? Eu fico observando que tem muitos pregadores aí, queridos, que pregam nas igrejas, cobram fortuna para pregar, ficaram sem chão, sabe? Estão fazendo umas lives aí que você olhava, algumas até tinham uma expressão, outras você via o cara desanimado, o cara cabisbaixo. Por quê? Faltava alguma coisa. Faltava algo que ia brilhar os seus olhos.
Alguns dizem assim, vou levar algumas camisetas, vou levar algumas coisas aí para ver se os irmãos compram, vou levar alguns livros, vou levar algumas coisas minhas para me ajudar no meu ministério. As palavras são essas. E muitos, queridos, vivem disso. De palavras de autoajuda. Não quer dizer que essas palavras não prestam, prestam. Mas há palavras que são de alta ajuda para mim e para você. Querido, eu te dou uma palavra. Eu te dou uma palavra de autoajuda. Isso aqui é uma palavra de autoajuda. É uma palavra de autoajuda, uma bola. Uma bexiga dessa é uma palavra de autoajuda. Mas ela cheia é diferente. Sim ou não? Ela cheia é diferente. Tem gente que recebe uma palavra de autoajuda, mas coloca no bolso. E vive com ela dentro do bolso. Não faz nada. Não ora, não busca. Grita na igreja, glorifica a Deus na igreja. Mas na sua própria casa não faz. Nas madrugadas, ficam assistindo filmes até tantas horas. Por quê? Tem Sky. Tem tudo que não presta, me perdoe. Chega às altas horas da noite, até dormem. Acordam 11, meio-dia, 2 horas da tarde. Mas cansados, através de algo que te chama a atenção, que é a TV, que é as coisas boas que Deus te deu, e você não está sabendo administrar, sabe? E as palavras de incentivo vêm. Mas quando acordam no outro dia, estão vazios, sem rumo, sem direção de Deus. Sabe? Sem direção. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito. Mas eu acredito na linha de frente. Eu acredito nos joelhos que se dobram, sabe? Eu acredito. Eu acredito. Eu peço perdão ao prefeito de São João de Meriti, que ele pode estar me ouvindo. Que ele disse que há 6 dias não tem óbito de coronavírus em São João de Meriti, por causa do sistema que ele fez, de começar a prender o pessoal antes de todas as outras cidades aqui em volta. E está recomeçando depois que todas elas se abriram. Prefeito e as pessoas que nos ouvem hoje, nesta noite, o que eu vi de pastores nessa cidade, dobrar o joelho, orar pelo município, se ajoelhar na bandeira aqui do município, da nossa cidade, e profetizar e proclamar. O que eu ouvi de pastores fazendo isso, o que eu ouvi de mulheres de oração, o que eu ouvi nos montes que eu subi, gente, pessoas dando a mão, eu fico arrepiado aqui dos pés à cabeça, porque eu vi grupos de oração, Marcelo, pastor Romildo, Reis, vocês que estão aqui, o que eu vi de pessoas clamando de joelho, falando, Deus, não deixa isso chegar na nossa cidade, repreenda em nome de Jesus, prefeito, vereadores, foi a mão de Deus. Vocês me perdoem, mas foi a mão de Deus. É a mão de Deus na minha vida e a mão de Deus na sua vida que faz o milagre. Tudo nasce em Deus e tudo morre em Deus. Deus tem o poder da palavra. Deus tem o poder do agir. Só Deus. Diga amém. Aleluia. Muitas das vezes, quando estamos lendo a palavra nos dá sono, nos dá canseira. Muitos não têm mais fome da palavra. Muitos não gostam mais de se alimentar com alimentos sólidos. Por isso, estão longe de experimentar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você quer um conselho? Se fosse bom a gente não dava, vendia, né? Busque ter intimidade com a palavra e com o Deus da palavra. Busque não conhecer a palavra, mas principalmente se relacionar e ser íntimo do autor dessa revelação que está aqui, ó. Procure ser íntimo. Certa vez perguntaram a George Miller,
qual era o segredo da sua vida e de um ministério avivado. E com tantos milagres e sinais e maravilhas, ele respondeu assim: é que eu conheço o meu Deus. Eu já li a minha velha Bíblia 100 vezes de joelhos. Essa resposta parece que não agrada muito a mim, a você, porque há um sacrifício. E nós não gostamos de sacrifício. Eu sou apaixonado pelas coisas difíceis. Me dê algo difícil para você ver. Eu fico ali, sou apaixonado por coisas difíceis. Vamos imitar, queridos, esses homens que tiveram uma proximidade com Deus assim de uma forma maravilhosa. Eu prometi aos irmãos que ia terminar o culto cedo, né? Eu quero finalizar esta palavra declarando que não há avivamento sem preço. Assim como não há parto sem dor, não há avivamento sem preço. Ou assim como não há colheita jubilosa sem a semeadura regada de lágrimas. Não há. Me perdoe. É preciso coragem, querido, determinação para prosseguir nos dias de hoje. É preciso fé para não voltar atrás no objetivo de clamar por um urgente e grandioso avivamento na nossa vida e na nossa casa. Queridos, não podemos perder mais tempo, sabe? Jesus está voltando. Pastor, mas eu já ouço isso há tanto tempo. Jesus está voltando. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus, sabe? Na nossa vida. É tempo de buscarmos um avivamento, uma cura cada vez maior sobre nossas vidas e sobre os nossos. É hora, queridos, nesse tempo. Eu passei hoje ali na Getúlio de Moura. Tem uma igreja Assembleia de Deus ali que eu passei, eu achei a coisa mais bonita do mundo. Você vai dizer assim, pastor, isso é um escândalo, a coisa mais bonita. Mas estava saindo tanta gente daquela igreja, sabe? Tanta gente, saindo um menino pequeno, até meu Deus, as crianças. Falei, cala a boca, mulher. Alguém vai dizer assim, isso não é Deus. Eu vi aquela coisa linda, sabe? Aquele povo se misturando um no outro, de terno e gravata, todo mundo ali. Eu falei, maravilha, esse é o povo de Deus. Nesse momento, queridos, é a hora da igreja unir-se em oração. Sabe? Muitos dizem assim, igreja não. Mas vai no Carrefour para você ver que ajuntamento de gente. Vai no banco. Oh, maravilha de Deus. Casas lotéricas. Maravilha. Bares e botequins. Hein? Cheio de gente. Vai na rua que eu moro. Sobe e desce moto. Um de um lado, outro no outro. Jogatina de bola até 2 da manhã. Montão de gente na rua. Mas quando fala para os crentes, avivamento, coragem, não. Eu não. Crentes têm medo da morte, sabe? Crentes têm medo. Dizem que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Nós estamos hoje diferente. Os da luz estão sendo mais prudentes do que os das trevas. Porque os da luz estão todos eles escondidos e os das trevas estão do lado de fora. Pastor, tu sempre disse que nós somos pessoas inteligentes. Somos inteligentíssimos. Não estou te convidando a você sair na rua, ficar sem máscara, jogando bola, fazendo isso. Eu estou te convidando a você se encorajar,
a saber quem é você nessa sociedade. Você tem um poder sobre as suas mãos, você tem autoridade sobre as tuas mãos, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não tenha medo de nada. Você tem de se prevenir, mas não tenha medo, não caia em depressão, não pense quem vai ficar com seus filhos, com doença ou sem doença. Se Deus quiser te levar hoje, Ele vai te levar. E você vai deixar tudo para ir, meu irmão. Independente do que você tem, do que você está vivendo. Eu quero dizer para você, para todos nós não somos dono da nossa vida. Nós não sabemos quando vai chegar a vida e não sabemos quando vai chegar a morte. Nós não sabemos de nada. É hora de clamarmos por um avivamento. Hein? Um avivamento que nos dobre, que nos leve a voltar ao altar. Um avivamento que nos dobre, oração de joelho. Avivamento que vai nos levar ao altar de novo. A igreja está vindo ao altar. Alguém disse para mim, esse pastor, quando liberar a igreja, pastor, isso aqui vai ficar pequeno. Eu dei 2 risadas e disse, ai, ai. A pessoa disse, você está rindo, pastor? Estou. Você acha que quando liberar a igreja vai ficar pequena? Você está enganado. Vai diminuir cada vez mais. As pessoas não entenderam o que eu estava dizendo. Sabe? Quantos mil com Gideão foram? Quantos mil ficaram para trás? Segunda leva, quantos mil ficaram? E quantos foram à luta? 300. A Bíblia existe e ela está aqui. E a Bíblia, ela não fala de outro povo a não ser o povo de Deus. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Pastor, mas tem muito crente. São chamados, mas poucos escolhidos. Que o novo avivamento nos dobre, que o novo avivamento nos traz de volta ao altar, e que crie no nosso coração sede de Deus e compromisso com a santidade. Eu tenho visto que o compromisso com a santidade está saindo do coração de muitas pessoas, sabe? Ontem eu vi algumas pessoas da igreja no shopping. Ontem eu fui no shopping, né? Fui no shopping, eu falei, Márcia, vamos lá que nós temos que ir no mercado, mas vamos nos prevenir porque nós temos que dizer que vamos ao mercado, né? Porque eu acho que nós não vamos conseguir entrar para dar uma rodadinha no shopping, não. Eu entrei, na entrada, aferiram a temperatura, aí minha filha, pastor, tem muito carro aí? Eu falei, tem, parei lá no meio, fui entrar no shopping, entrada e saída. Na entrada, ninguém falou nada comigo. Eu falei, opa. Quando eu olhei o shopping, todo mundo à vontade. Todo mundo comendo, bebendo, eu também vou comer também. Eu fui comer uma pizza ruim que você não imagina. Mas eu vi alguns irmãos lá, algumas pessoas correndo o risco. Vou nem falar, né? A gente fica quieto, né? A gente não pecar, senão a gente peca. Isso, Marcelo, aqui deixa a gente assim meio tenso, sabe? Meio assim pensativo. Tem algumas palavras, eu vou pedir perdão aos irmãos de novo. Se tiver um erro de português, pelo amor de Deus, é porque os meus universitários, eles estão chegando muito tarde na igreja, sabe? Aí eles não conseguem, porque eles estão também nessa época. Eu chego 5, eles só chegam 10 para as 5, 5 horas, 6 horas, né? Hoje eu tenho muito diácono aqui na igreja, um só. Maravilha, né? Bênção de Deus. Deve ter alguns diáconos aí olhando pela televisão, né? Alguns outros.
Os diáconos hoje na liberação tinha que estar tudo aqui na igreja, né? Fazendo uma fila, cumprimentando os irmãos, aleluia, amém, né, tal. Mas não. Amanhã vão cair de pau em cima de mim, mas não quero nem saber. Tudo voando, né? Batendo asa. Ou estar em casa trancado com medo. Mas eu tenho algumas frases aqui. Eu vou falar dos universitários, né? É que eu pulei, né? Então, se tiver algum errinho aqui, por favor, não me condene não, tá? Que eu sou muito assim, não sou muito fã de português não, mas leia essas frases e vê se vai falar o seu coração. Coloque para mim, que é o último meu. Necessitamos de um avivamento que mude o nosso, transforme o nosso falar e o nosso viver na igreja e no mundo. Transforme o nosso falar e o nosso viver na igreja e no mundo. É tempo de alçar às alturas o nosso grito para que Deus rasgue os céus e desça, a fim de que a nossa nação tema e trema diante da santidade do Senhor. E esse dia pode ser hoje. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente a sua vida. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Quantos por cento? Quantos por cento? Que você saia daqui hoje com 100% da sua capacidade. Vamos nos colocar de pé nesta noite, queridos. Queridos, eu preparei uma cantina lá embaixo, não é dada, é paga. Umas pizzas, se você quiser participar, nos ajudar. Sabe? Se você quiser levar uma pizza inteira, pizza família, né? Tem poucas lá. Vou fazer para você por R$25. Tá? É pizza boa, hein? Se você quiser. Só tem, se eu não me engano, 4, porque acho que 2 estão partidas lá para vender, repartido para os irmãos. Se você puder nos ajudar, faça isso. Vá lá na cantina, né? É o momento de você ajudar a sua igreja também. Alguns comes e bebes. Se você quiser sentar com a sua família ali, a gente faz para você, liga o forno, né? Você tem um tempinho para ficar com a gente batendo um papo. A gente come uma pizza sentada ali. Tem frango com catupiry. Tem bacon com ovos. Calabresa. As 3, né? Calabresa, bacon com ovos e frango com catupiry. Aquelas grandonas assim, né? Se você puder ir lá, eu vou te agradecer bastante, tá bom? Gaste o seu dinheirinho que você separou para o lanche hoje com a gente. Vamos fazer uma aglomeração ali atrás. Ontem no shopping estava assim, de aglomeração. Um montão de criancinha desse tamanho, reis, pulando para lá e para cá. Eu fiquei vibrando com aquilo, rapaz. E eu no meio daquele pessoal, comendo pizza gelada. Maravilha, né? Graças a Deus. Queridos, até tirou, né? Ele ficou com medo, ele. Ficou com medo, ele. Tem medo, né? Se você não lembrou de nada desta mensagem, lembre dessa bolinha. Que ela vazia, ela vai desaparecer. Eu posso colocar essa bola vazia no meu bolso. Sim ou não? Você está vendo? Hein? Agora, se eu encher ela. Hein, Ana Beatriz? Ah, me dá uma cheia. Ih, Ana Beatriz arrebentou a boca do balão. Se eu encher ela, será que eu consigo botar no meu bolso? Ah, olha aí. Atitude. Coragem. Coragem. Uma bola vazia simboliza pouco demais. Agora ela cheia, ela pode ser vista. Ela cheia um grito teu, dizendo socorro. Ela cheia uma força sua, que quando você sopra aqui, o seu sangue começa a circular diferente. Tudo muda quando você sopra. Que você possa ter essa iniciativa na sua vida, na sua alma, no seu coração.
Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, vivendo um momento esse que eu penso que essa palavra pode não ter agradado assim algumas pessoas. Algumas pessoas podem olhar para essa palavra e achar que esse pastor que fala está tentando ser santo demais, ou tentando passar uma imagem. Mas eu quero te pedir, Senhor, que as tuas mãos de graça venha sobre a vida de muitas pessoas. Quantos estão precisando sorrir? Eu te peço, Pai, que esta palavra faça algumas pessoas sorrirem. Porque eu penso que essa semana vai ser uma semana de bênção. Vai ser uma semana de grandes bênçãos para a nossa vida. Nós vamos construir, nós vamos gerar. Ah, Senhor, que essa semana venha com paz, com entusiasmo, com força. Que nós possamos fazer de poucas coisas, grandes coisas na nossa vida. Porque Tu és Deus, todo-poderoso Deus na nossa vida. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Graças a Deus. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Leva-nos debaixo da Tua proteção e que o amor de Deus Pai e a paz insondável do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Você pode aplaudir Jesus? Beijo no seu coração. Amém? Amém, amados? Beijo no coração. Fique em paz.